Olá, professores. Eu sou a professora Paula Mariana, de Língua Inglesa. Estou hoje aqui com vocês, para falarmos sobre as matrizes de recomposição, especificamente sobre a língua inglesa. Então, nós temos aí a base nacional, como curricular, que vai nos trazer, conforme definida aí na LDB, o que vai nortear os nossos currículos, Então, independente se é escola pública, privada, qual a etapa, a modalidade da educação, o nosso trabalho tem que estar pautado aí em algumas diretrizes, legais. Então, temos a LDB, a própria Constituição, a BNCC em âmbito nacional e em âmbito estadual nós temos aí os DCTs, Então, para a montagem das nossas matrizes de recomposição das aprendizagens, e aí pautando o ensino especificamente da língua inglesa, nós vamos ter esse direcionamento, Dentro da própria BNCC, o que se preconiza lá é o quê? Que a base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelos DCNs, pelas nossas diretrizes. Então, a base vai se somar a esse propósito para quê? Para que a gente construa uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, é com essa proposta que nós vamos trabalhar aí também a língua inglesa. Então, a BNCC nos traz que a língua inglesa tem que ter uma abordagem aí dentro de uma dimensão político-pedagógica, certo? Ou seja, ela tem aí o status de língua franca. Então, ela hoje não tem a questão da territorialidade, a gente precisa tratá-la dentro de uma abordagem que o inglês não pertence à cultura X, à cultura Y, Estados Unidos, Inglaterra, como tradicionalmente a gente vinha assim propondo dentro da aprendizagem escolar. Então, não, a gente tem que fazer os multiletramentos, Tá utilizando a língua dentro de uma proposta comunicativa. Então, com base nisso, a BNCC sistematiza a língua inglesa, o ensino dessa língua, dentro dos eixos aí de oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e a dimensão intercultural. Então, os nossos estudantes têm que ser desenvolvidos aí, dentro de uma proposta comunicativa. Nós temos que ter o desenvolvimento das práticas de linguagem, ou seja, sempre estamos falando ou escrevendo algo, alguma coisa para outro alguém. Então, envolve o que? O falar, o escutar, ler, escrever, e para isso a gente vai precisar aprender alguns vocabulários específicos dentro de cada ano escolar, dentro de cada etapa, e os conhecimentos que estruturam essa língua. Então, a BNCC traz as 6 competências específicas, aí especificamente a gente vai falar aqui do ensino fundamental, os anos iniciais e os anos finais, Então, a BNCC traz as 6 competências específicas aí da língua inglesa, e aí depois vai sistematizando quais são os eixos, Então, se parte dos eixos que a gente viu aí quais são, para se montar os nossos currículos dentro dos nossos específicos locais do Brasil, Então, a gente sabe que tem diferentes realidades, diferentes propostas, etapas e modalidades de ensino. Então, os currículos vão ser montados aí dentro dos diferentes estados, dentro das diferentes estruturas culturais, com base nesse mínimo aqui de habilidades e competências a serem desenvolvidos. Então, parte do eixo, depois vem os objetos de conhecimento e as habilidades específicas lá do inglês, E indo aqui para o nosso âmbito estadual. O inglês, ele não é obrigatório nos anos iniciais, ele é obrigatório a partir do 6º ano. Então, a gente tem aí a obrigatoriedade só a partir do 6º ano, conforme lei específica. Então, a BNCC não traz esses eixos, objetos e habilidades aí voltado para os primeiros anos não, do 1º ao 5º ano não, só a partir do 6º. Mas, aqui no nosso estado, a gente faz sim essa abordagem de habilidades e aí os objetos de conhecimento para os anos iniciais. Então, nós estruturamos os DCTs dentro do estado de Tocantins, nessa sistematização aqui. Então, eixo, objetos de conhecimento, habilidades e as sugestões metodológicas, Então, a gente insere os anos iniciais. E a SEDUC, aqui por meio da nossa equipe de currículo,
prepara aí para o ano de 2024, né? Tá levando aí para vocês na escola, para que vocês facilitem o trabalho, né, de planos de aula, pautado aí na matriz de recomposição. Então, a gente faz um recorte daqueles pontos principais que devem ser dentro de cada ano escolar, e dentro de cada etapa e modalidade, né, trabalhado com os estudantes com o objetivo de atingir essas habilidades e competências propostas aí na BNCC. Então, a gente faz dentro da matriz de recomposição em inglês essa estruturação aqui, para os anos iniciais também, como traz, acompanhando aí o DCT, né? Então essa matriz vai ter todo esse acompanhamento aqui, BNCC, DCT, e mais centralizado nos DCTs, tá? Então a gente pega lá o eixo, habilidade, o descritor SAEB, então eu coloquei aqui destacado para vocês, né, que o que tem em relação ao documento anterior. Então os DCTs traz toda essa estruturação aqui para os anos iniciais e traz sugestões metodológicas para facilitar, para refletir aí sobre o nosso trabalho docente. E a matriz nos traz aí também os anos iniciais, traz comentários sobre cada habilidade e traz o descritor SAEB, que é aí pautado nas nossas avaliações, né? E traz sugestões que são propostas para facilitar o trabalho docente. Então, vamos aí. Que é a capa, né, dos nossos DCTs para o ensino fundamental. E, claro, nós temos que lembrar que tudo isso é documentado, é normatizado, e o nosso é aí de 2019. E qualquer professor, como a gente está tendo um ano aí de concurso, né, novo, aí muitos professores novos, nós precisamos nos apropriar desses conhecimentos, né, BNCC, DCTs, está tudinho aí disponível para nós na internet. Então, seguindo aqui, falando especificamente do ensino fundamental, você vai receber, né, vai acessar aí a matriz de inglês, vai se deparar lá com os anos iniciais e vai visualizar dessa forma, né? Então, olha como está montada essa matriz aí para facilitar seu trabalho e como que você vai aplicar no seu planejamento de aula. Então, você parte aqui da habilidade, né? Perceba que nos anos iniciais vão estar listadas aquelas principais habilidades. Então, lá no DCT, tem entre 8 a 10 habilidades, né? Dentro da área de inglês, do componente curricular de inglês. E aí o professor vai selecionar o que ele quer para aquela aula trabalhar, qual é o foco dele. Então, ele seleciona a habilidade, ele seleciona que descritor ele quer desenvolver, né? Então, dentro dessa habilidade, o que você quer focar ali com o seu estudante. Então, selecionou o descritor, você pode estar aqui também querendo, se informando o que eu espero dentro dessas habilidades, então desse conjunto de habilidades que esse estudante alcance. Então, aqui esse comentário que nossa equipe monta, é para isso, para que o professor possa refletir, né, qual o objetivo daquelas habilidades, certo? E os temas e as estruturas comunicativas que esses temas podem ser desenvolvidos, aí no caso do inglês, tá? Então, eu posso, por exemplo, eu vou passar aqui, né, que é como a gente visualiza, e aí, isso aqui todinho. Depois que tem essas etapas aí, você vai ter os links onde você pode achar alguns materiais para os seus planos de aula já prontinho. Então, tá aí, né, nossas propostas para vocês. Então, eu trouxe aqui, ali vocês visualizaram como vai estar lá no material para vocês. E aqui eu pensei, montei meu plano, né? A gente sabe que na sala de aula quem está em sala de aula aí tem o SGE, o nosso sistema, e nós vamos inserir os nossos planos de aulas, né, aí dentro dele. Então, vamos supor que eu já fiz meu plano e o que eu quero. Então, aqui está um recorte do meu plano de aula. Eu quero trabalhar lá as habilidades 3 e 8, né? A 3 é identificar e entender algumas palavras e frases familiares na escrita. E a 8 é experimentar atividades primordialmente lúdicas, com jogos e brincadeiras a partir de ações como cantar, desenhar, adivinhar e pintar, acompanhadas de práticas que explorem e desenvolvam habilidades como reconhecer, localizar e reproduzir, oralmente ou visualmente, etc. Então, eu vou pegar lá essas duas habilidades que eu quero trabalhar em determinado plano, selecionei esse descritor, então esse descritor aí
de onde vem, né? Então, das avaliações externas, a gente vai ter aí um conjunto de descritores que estão dentro das matrizes do SAEB, que também podemos encontrar no site aí do INEP, tá? E qual o meu objeto de conhecimento, né? Qual a minha proposta temática aí? Os objetos escolares, School Objects. Então, eu vou trabalhar com esses estudantes, né, lá do terceiro ano, os objetos escolares, onde eu quero que eles foquem aí dentro dessa habilidade, né, esse descritor. Analisar os efeitos de sentido e verbos de enunciação, não é isso? Fiz essa seleção do que eu quero do meu aluno, vou para a escolha do meu desenvolvimento de aula. O que eu quero, que metodologias eu vou utilizar com o meu aluno. Eu posso, por exemplo, tem vários links aí dentro da matriz que vocês podem escolher. Então, eu posso selecionar videoaulas, que são todas bem interativas, a gente tem que lembrar que essas etapas iniciais, né, são crianças e a gente precisa ter todo o universo lúdico, né, dinâmico para com elas. Então, posso trazer videozinho, tem com música, né, então eu tenho aí algumas sugestões. Eu coloquei tudo aí, ó, apresentar a videoaula, falando sobre os objetos escolares em inglês, ou posso, lá dentro da sugestão pedagógica, tenho também flashcards, tem um link onde já traz prontinho para o professor alguns flashcards, né, imagenzinhas prontas. E depois, para fixação, eu posso imprimir atividade, associando imagens, ou eu posso pedir para o estudante desenhar, escrever o nome, né? Então, é o professor que vai escolher a sua proposta aí dentro das que nós damos, ou, né, até fora das propostas daqui. Tá? Então, posso também fazer brincadeiras, tem jogo da memória, jogo de tabuleiro, e tem um bem aí na sugestão para o professor aplicar, que já clica no link e sai prontinho só para imprimir, que é um joguinho de tabuleiro. E aí, por fim, né, qual é a minha forma de avaliação dessa proposta de aula aí? Então, eu posso, por exemplo, apenas fazer uma fixação por meio dessas atividades propostas, ou conversando, né, com o meu estudante, tentando ali ver com eles, mostrando o objeto e perguntando, o objeto mesmo palpável, né? Mostra a caneta, pergunta o nome, porque o objetivo é esse inicialmente. Bom, agora vamos aí para a matriz de recomposição dos anos finais. Como é que a gente monta? Tá aí a capinha dela e como nós visualizamos aí, tá? No material que chegou para os professores. O que nós temos aqui? Unidades temáticas. Então, dentro de cada eixo, eu vou ter o que eu quero trabalhar. Por exemplo, no eixo oralidade. É a interação discursiva desse aluno, onde eu tenho algumas propostas, né, de objeto de conhecimento para trabalhar. É a compreensão oral, ou eu quero que esse aluno produza oralmente alguma coisa em inglês? E aí eu faço a seleção, né, ali de habilidades dentro desse objeto. Então, aqui é como vocês vão visualizar aí no material. E aqui é na matriz. Eu peguei o exemplo do sexto ano. A partir do eixo norteador, que é da dimensão intercultural, eu quero trabalhar, por exemplo, essa habilidade 24. O que diz ela aí? Investigar o alcance da língua inglesa no mundo. Então, seja como língua materna ou oficial, né, primeira ou segunda língua. Eu posso trazer aí essa habilidade. E aí eu vou selecionar o descritor, já falei que o comentário é o que eu espero alcançar do aluno e o que eu vou trabalhar. Tá? Então, aqui é como vão visualizar as matrizes, que tem lá a parte de sugestão, tem uns links, fiz aqui um recorte, e aqui é para exemplificar. Peguei a habilidade 24, para o sexto ano, né? Aqui está os descritores, está lá o comentário, eu selecionei países que têm a língua inglesa como língua materna oficial. Então, esse ali é o meu objeto. Vemos que tem dois. Então, selecionei um e selecionei esse descritor. Que proposta metodológica eu tenho aqui para trabalhar esse descritor? Só voltar aqui um pouquinho, é o B4. Identificar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em textos. Então, eu só quero, né, essa questão aí mais de análise crítica do meu estudante. Então, tá ali, ó, os estudantes podem ser divididos em grupos e apresentados a diferentes textos curtos em inglês, ou na língua materna, ou no inglês, tá? E vão discutir a importância do inglês no mundo. E aí pode socializar depois isso aí, né, essas descobertas. Então, eu posso pegar como exemplo
sugestão para trabalhar essa aula? Uma videoaula que está aqui na minha proposta. Eu peguei uma própria videoaula que eu gravei para o 6º ano, que está também disponível para vocês, professores. Então, eu posso aplicar essa videoaula, ela tem em média 20 minutos, aplico com os meus estudantes, eles assistem lá as abordagens teóricas e culturais que tem sobre a importância do inglês no mundo, seja como primeira língua ou segunda língua, e aí depois eles fazem a atividade, tem uma partezinha de atividade, e o professor finaliza, né, com o debate, com a conversa ali sobre a temática desenvolvida, tá? Então, aí é só algumas possibilidades para vocês e aqui o meu objetivo maior é trazer isso, né? Como é que nós vamos utilizar essas matrizes e que o professor que está em sala de aula também estou em sala de aula, eu faço parte atualmente do currículo aqui na Secretaria de Educação, né, do Estado de Tocantins, mas também estou em sala de aula. Então, é para facilitar esse trabalho, porque nós precisamos lembrar que temos que trabalhar sempre com esses documentos, BNCC, DCTs e as matrizes que vão aí dar esse recorte, esse auxílio para vocês, trazendo sugestões. Então, esperamos ter ajudado aqui hoje mais um pouquinho. Então, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. E, para finalizar aqui, essa frase, né, de Paulo Freire: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Obrigada.